Então, começaremos agora com a palavra. Bom dia. Eu não vou usar 30 minutos, provavelmente. Né? Eu tenho uma formação mais acadêmica, então estou acostumado com os protocolos mais acadêmicos, né? Onde não tem uma apresentação teatral, não tem essa riqueza que é este evento. Então, eu vou sim pedir licença para o professor para fazer do meu jeito, para a gente poder conversar aqui, de uma maneira extremamente tranquila e direta, tá? Vou começar comentando o texto. Claro, eu vou compará-lo com a qualificação. Eu acho que você seguiu, se não todas as nossas sugestões, a maioria delas, e melhorou significativamente o seu texto. O texto ficou mais claro, mais orgânico, mais bem arranjado, a gente consegue acompanhá-lo com muito mais propriedade, com muito mais detalhe e riqueza, né? Eu já havia comentado na qualificação que os autores, o autor de psicologia e o autor de biologia que você usa, são autores polêmicos, então não vou entrar nessa discussão acadêmica, formal a respeito disso, que eu acho que não é o foco do seu trabalho. Você usa como uma referência básica para partir para uma outra questão. Então, do ponto de vista do texto, comparando com a qualificação, eu acho que ele está bastante superior, bastante organizado, e eu acho que você deu conta do que a gente tinha pedido para você. Isso é um mérito seu e mérito do seu orientador, que com certeza te ajudou aí a superar aqueles problemas que nós tínhamos apontado para você e as sugestões que nós encaminhamos. Ficou muito bem organizada a apresentação do que é reflexão teórica, do que é depoimento dos seus atores, do que é reflexão sua, né, que era um ponto que estava um pouco ainda nebuloso. Eu acho que isso você resolveu, tá certo? Então eu prefiro dedicar mais tempo para falar do espetáculo, que é onde eu vi o que a sua proposta é efetiva, tá? Eu tenho que atribuir aos seus procedimentos o comprometimento do seu elenco, obrigatoriamente, porque eu vi um elenco extremamente comprometido, envolvido, concentrado, cuidadoso nos detalhes na atuação cênica, e isso eu tenho que atribuir ao seu procedimento, obviamente. Eu não conheci o elenco antes, vimos uma pequena amostra no dia da qualificação, que está muito longe do que estava hoje, que foi um espetáculo bastante completo, bastante finalizado, tá? Eu tenho só duas provocações, eu nem diria perguntas para você, tá? Eu teria duas provocações, e aí eu me permito ler para eu não me perder muito, tá? Arte é forma, basicamente, e o artista é um técnico no sentido grego de tekné, e isso nós vimos, tá? Nós vimos uma forma bastante cuidadosa, eu vi um elenco sustentando bastante bem a forma. Eu reputo essa sustentação aos procedimentos que você narra em todo o processo, tá? O que, no meu entendimento, valida os seus procedimentos, tá certo? Valida a sua proposta, porque o elenco estava efetivamente comprometido, sustentando com muito empenho, com muito conteúdo, as suas propostas formais, tá certo? Então, partindo dessa premissa de que o artista é um técnico, no sentido grego da palavra, ele vai exercitar, aprimorar, educar seus instrumentos de trabalho. O bailarino educa o seu corpo, o pintor seu olhar e seu pincel, o músico suas mãos e seus ouvidos. Com o ator não é diferente, e seus instrumentos convergem para a ação. Isso ficou muito claro na demonstração. Deu para perceber bem que, assim, eu vou separar conteúdo e forma, que é um erro, me perdoe, né? O pessoal que estuda Vygotsky, vou separar conteúdo e forma, mas deu para perceber que realmente havia bastante conteúdo sustentando a forma, bastante elementos emotivos, sensoriais, perceptuais estavam sustentando as formas. Isso era nítido, não era a forma pela forma,
não era uma coisa burocrática, não eram marcações burocráticas que conduziam o espetáculo, tá? Porque o ator, né, como técnico, ele também tem que educar-se, treinar-se, formar-se, tá certo? E deve convergir para essa ação, para a explicitação, tá certo? E aí eu faço a primeira consideração. Os procedimentos que você propõe atendem essa necessidade, isto é, eles estão mais na direção de despertar, de disponibilizar habilidades, competências, repertório que os atores já têm, ou são procedimentos que desenvolvem o que eu estou chamando aqui de repertório? Tá? Eu fiz essa pergunta na leitura do texto e fiz essa pergunta assistindo o espetáculo. Tá? Eu gostaria que você depois discorresse um pouco nessa questão, tá? Porque uma coisa é um procedimento, um exercício, uma vivência que desperta o que o ator tem. E outra coisa são procedimentos, vivências, exercícios que desenvolvem outras habilidades, outras performances, mais repertório. Tá? No texto não fica clara essa diferença, Luciano. E obviamente no espetáculo eu não conseguia ver, porque eu não acompanhei o processo todo, para saber como esses atores entraram, né? E poder comparar com isso. Então eu acho que seria rico você discorrer um pouco sobre esses dois possíveis focos na sua análise aí, na sua experiência, tá? Não sei se ficou claro o que eu falei. Ficou? Tá certo? E nessa mesma direção, né, eu vou fazer as duas provocações, assim, depois você resolve como você conversa comigo, tá? Eu não estou arguindo você não, eu fiquei curioso para saber isso mesmo, entendeu? O que é que caracteriza mais o que você está propondo, pensando no ator, né? Porque a sua proposta é em cima do ator, do desenvolvimento do ator. Então, eu gostaria que você discorresse um pouco isso, né? E a minha segunda provocação, também sustentada na leitura, claro, e também agora assistindo o espetáculo, eu confirmo a provocação, é a seguinte: pela leitura, principalmente dos depoimentos dos atores envolvidos, depreende-se que emerge na consciência / percepção. Olha, eu sou psicólogo, tá? Me perdoem, ninguém é perfeito, então eu tenho uma linguagem que passa por aí, tá certo? Então, repetindo, né? Depreende-se que emerge na consciência / percepção desses atores sensações, imagens visuais, ideias, movimentos corporais, gestos, etc. Isso decorre dos procedimentos ou decorre das características do repertório dos atores. Isto é, eu notava que alguns atores, eu não vou lembrar os nomes, eu não vou retomar o texto aqui, alguns atores faziam muitas referências a sensações, outros faziam referências a imagens, outros, né? Quer dizer, havia uma certa predominância nos atores, nas suas narrativas. Eu só tenho narrativa aqui para conversar, certo? Então eu fiquei em dúvida se isso era uma característica do ator, se isso isso decorria do procedimento que ensejou a narrativa. O procedimento é a atividade, é o exercício que provoca mais sensação, mais visual, mais gesto, percebe? Porque isso seria riquíssimo pesquisar, você. Claro que aqui não deu para chegar nesse detalhamento, vamos dizer. Tentar estudar se a atividade proposta que inicia aquele tipo de narrativa, ou aquele tipo de percepção, vamos chamar assim, ou se é algo do próprio repertório, ou até, perdoe o palavrão, da personalidade do ator. Eu não gosto do conceito de personalidade, não vou usar aqui, tá? Não sei se deu para entender minha dúvida, assim. É bem metodológica mesmo, e pensando até, me perdoe a arrogância, né, invadindo um pouco o campo do professor, sugerindo um estudo nessa direção no seu doutorado, entendeu? Detalhando metodologicamente se é a atividade proposta, né, que ela tem esse potencial de iniciar aquele tipo de resposta, vivência tal do ator, ou não, ou é um repertório do ator que ele já tem essa, entre aspas, tendência, tá certo? Que foi mais frequente determinado tipo de experiência em cada ator, portanto, a pergunta é essa: a vivência inicia respostas já presentes no repertório?
haveria como, a partir dos procedimentos, facilitar um ator a obter experiência em um dos campos em que ele tenha maior dificuldade ou menor repertório? Né? Então, assim, eu tenho, sei lá, acho que eu não estou ficando claro, não estou sendo claro. Né? Estou claro? Porque seria, assim, eu posso ter um treino acentuado, né, em imagens visuais, ou em sensações, ou em gestos, sei lá. E aí eu simplesmente fico no mesmo campo onde eu já tenho um repertório estendido, tá certo? E não desenvolvo outros repertórios. Deu para entender? E aí precisaria estudar se a atividade, o procedimento, qual é a relação metodológica que isso é possível. Acho que seria muito interessante, muito rico isso daí, tá? Essa pergunta que o senhor está fazendo, eu passei por isso como professor de interpretação nos primeiros anos, e o pessoal que vinha de uma atividade intensa de ballet, Sim. vinha andando com 10 para as 2, assim, que pezinho é esse aí, né? E até quebrar isso, até formar Isso. Porque eu imagino que ajudar o ator a organizar o seu campo experiencial seria de grande riqueza para tanto a montagem quanto o repertório expressivo dele. Porque a arte é expressão, né? A arte é forma e tudo que você faz tem que resultar em alguma coisa. Tá? Pelo espetáculo deu para ver o grande desenvolvimento, vou chamar emotivo, psicológico, interno dos atores. Eles estavam altamente comprometidos. Isso dá para perceber. Tá? E eu tenho só um comentário que eu fazia no cigarro ali com o meu amigo Jorge. O seu espetáculo, não é um exercício, desculpe, é um espetáculo mesmo. O texto é fundamental. Eu cuidaria mais da voz dos atores. Tá? Os atores que já têm uma projeção mais orgânica, uma projeção mais cuidada, né, se saíram melhor. Tá? É só meter o bedelho onde eu sou chamado. São essas duas questões que eu traria assim, uma primeira rodada, Luciano. Muito bem, Lúcio, você tem a palavra. Esses procedimentos que foram criados, né, esses exercícios a partir desses procedimentos, eles têm como fundamento potencializar, tem como, assim, o fundamento é potencializar a capacidade do ator criativo. Sim. Então, muitas coisas que surgiam no campo, claro que tinham como suporte a experiência deles, né? Muitas coisas sim. Outras, eu acho que o campo ele desenvolveu, o campo espaço ele conseguiu trazer, né, além do repertório. Então acho que são as duas coisas que caminharam juntas. E você metodologicamente, desculpe, vamos conversar, teria como registrar, detalhar isso num processo mais formal, vamos dizer assim? Você acha que é possível isso, não? Você ir registrando no processo o que foi adquirido, o que foi, né? Até para o próprio ator ir se apropriando, né? Então, o que eu fui percebendo isso é que alguns depoimentos foram colocados aqui, muitos outros não. Nesses depoimentos eu fui percebendo que no trabalho deles, por uma autoavaliação, eles conseguiram perceber essa evolução, esse crescimento, esse desenvolvimento a partir do campo, né? Talvez eu tenha colocado um outro depoimento aqui que referencia isso, assim, como crescimento a partir do procedimento. É que eu não descarto esse sujeito que traz material, né? São atores recém-formados, então eles têm um material que já é deles, que eles foram construindo. Então, usar deles e aprimorar isso, eu penso que ia acontecer. E o campo também proporcionou
Então, muitas vezes, coisas que surgiram no campo, outro ator utilizava aquilo. Então, eles foram criando juntos, e não só por ser um processo com um único personagem, nós tínhamos uma única personagem aqui, né? Mas pelo trabalho em si mesmo. Porque se fossem várias outras personagens, o caminho seria o mesmo, né? Só que a gente faria alguns outros ajustes. Então, para mim, fica muito claro isso. Que eles serviram também para desenvolver, para eles trazerem coisas que talvez eles nem tivessem possibilidade de reconhecer isso sem o procedimento. E facilitou o processo de criação, né? Também acho que, se for falar desse procedimento, ele facilitou muito o processo criativo. Ele se sentiu muito mais à vontade no momento de colher material, isso que eu escrevo, né? E propor na cena. Metodologicamente é muito importante registrar isso, Luciano, né? Eu tenho certeza que você vai continuar, né, com o seu doutorado. Posso dar uma sugestão? Faça um diário de campo e contrate um escriba. Sim. Defina alguém para escrever ou você grave todas essas observações. Você tem um registro fidedigno, que é riquíssimo do ponto de vista metodológico. Certo? O leitor, ou quem for se apropriar depois do seu trabalho, ter essas informações, né? Porque é fundamental isso, né? O que nós conseguimos fazer nos depoimentos e alguns registros, relatos mesmo no campo, né, no trabalho, nós gravamos alguns procedimentos, a gente gravou para estudar isso e ver o que caberia ou não para esse trabalho específico. Né? Mas não o depoimento, registrar o processo, sabe? Fazer um diário de bordo mesmo, sabe? Etnográfico, né? Usar a etnografia e registrar o processo exaustivamente. Depois você até limpa, pega o essencial, porque muita coisa fantástica acaba se perdendo, né? Porque não foi registrada. Está na tua cabeça, está na cabeça do elenco, mas nós que não estivemos lá todos os dias, né? A gente fica curioso para saber, fica querendo como é que aconteceu mesmo, como é que isso virou aquilo, entendeu? Um dia a gente teve uma discussão muito grande, assim, potente, e nessa discussão a gente chegou à conclusão de que muito que o campo ofereceu para aquele momento específico, esse ator também pode guardar no repertório do trabalho dele, independente da montagem do espetáculo em si, desse exercício do espetáculo em si. Tem uma coisa que ele vai levar com ele também. Com certeza. Né? Então, acho que não sei. Você respondeu brilhantemente, obrigado, viu? Satisfeitíssimo. Então, com a palavra, o emérito professor Eduardo. A minha arguição vai ter muitas desculpas. A primeira desculpa é que ontem eu fui chamar o professor para ser homenageado e me emocionei e não falei nada sobre ele. E eu tinha pensado em muitas coisas. Falar do prêmio, falar do CPECA, e me emocionei, falei, vem para cá e ferre-se e fale você por si. Eu queria primeiro pedir desculpa aqui em público de não ter te apresentado como deveria. A segunda desculpa é para você, porque ao ler eu percebi que eu tinha muita coisa para contribuir que eu não percebia que eu tinha para contribuir. A terceira coisa, que agora é recente, assim, eu vou falar de psicologia e não sou psicólogo. Eu já vou pedir desculpa anterior por meter o bedelho naquilo que não é meu também. Então, a primeira coisa, assim, eu acho muito importante, muito interessante a tua questão. Antes eu achava, mas agora eu entendi ao ler o que de fato está fazendo. A única coisa que eu diria, assim, para mim tem um problema de escolha de interlocutores. O Huber
ele te abre uma porta. Ok, interessante, ele te abre uma questão. Ó, existe algo que transita, que a gente não sabe direito o que é, mas a gente não é estanque. E acontece aqui só em mim, só nele. Há algo que acontece. Certo? Mas na hora que você vai, bom, seria uma formação de Stanislavski. E você pega o Peter Brook, que eu adoro, mas você pega do Peter Brook, inclusive cita, e os dois estão na fase da psicanálise, do que é o estudo do indivíduo. Num momento histórico importantésimo, aqui não vou em absoluto, né? As coisas que foram levantadas foram fundamentais para a gente se entender. Mas você vai trabalhar o coletivo e fica tentando explicar pelo indivíduo. E aí é um problema. Série de perguntas que você faz aqui, que eu não sei direito, já tem resposta, está tentando inventar a roda de uma coisa que já foi. Ou existem pensadores que dão as suas versões. Você pode não gostar, isso é outro problema. Mas existe gente que já trabalha a partir do coletivo na psicologia. Aliás, a psicanálise há 1, 2 décadas que resolveu trabalhar grupo. Eles vêm investindo não só em terapia individual, em terapia em grupo. Então não é nenhuma novidade, então as coisas andam. Então há momentos disso, momentos daquilo. Então assim, a desculpa para você é exatamente essa. Eu sabia alguma coisa que eu poderia ter te dito antes se eu tivesse entendido como eu entendi ao ler o seu trabalho. Tá? Então, a pessoa que eu conheço é o Jacó Levi Moreno, que era um psicodrama, que era um diretor teatral psiquiátrico e que percebe num trabalho de fazer de teatro espontâneo, ele conta uma história de que, bom, ele conta algumas histórias, mas uma delas, que é o caso Bárbara, que ele é um cara que assiste muito, se apaixona por uma das atrizes e acaba casando com ela. E ela sempre fazia o papel da boazinha, da que sofria, da boa, e ele se apaixonou por ela. E quando ele, um dia, conversando, ele falou: está acontecendo, você não está bem? Ele falou: não, porque quando tinha em casa, ela não é nada daquilo. Ela é um horror, ela é briga, não sei o quê. E aí o Moreno virou, peraí, pegou na próxima cena e fez o inverso, fez ela a amar, a que dava porrada, não sei o quê. E no dia seguinte chegou: posso fazer uma pergunta pessoal? Como é que foi o trabalho? Ela falou: estava nervoso. A partir dali ele começa a desenvolver o sociodrama, na verdade. Psicodrama, a palavra psi estava muito empoderada, então da palavra sociodrama, o psicodrama sendo uma parte, e acabou se considerando como psicodrama final. Mas ele gostava de trabalhar o que ele chama de doença social. E ele também escreve um livro que ele faz uma guinada estratégica e vai para o setting de uma sala de terapia individual. Né? Então, eu acho que, eu vou te, por exemplo, você põe aqui, olha, na página 22. Quando você fala na citação que tem aqui, você percebe que o rito é importante. Você percebe que o rito é importante. O psicodrama chama-se aquecimento. Qualquer coisa tem que fazer, você tem que se aquecer para fazer. Tem etapas. Ele já diz: não adianta você querer pular lá, você tem que aquecer. Tem umas coisas que você foi assim, está lá, estruturada, etapa, na página 25, aqui do Peter Brook, essa
vai achar esse mesmo texto lá no psicodrama, exatamente o mesmo. Assim, não sei se está entendendo. Isso vai acontecer na página 41, 45. Quando você vira e fala, eu não sei porque a minha ancoragem na 47 é mais eficiente. Tem uma coisa chamada liderança. O líder, ele tem uma característica de aceitação diferenciada de quem é igual, não é meu líder. Não é que eu não aceito. O meu líder, eu tenho outro tipo. Você é líder nesse trabalho. Então, é claro que vai ser diferente. Não vou falar melhor, não é para... Tá bem? Entendi. Então, são princípios que estão todos lá respondidos, que você fala, não sei por que, não sei por que. Veja, você pode ler e falar, não é o que eu penso, essa é outra questão. Mas é uma coisa que você precisa tomar contato. E, como teatro, eu acho que não adianta só ler. Tem um curso que chama Primeiras Lições, no SEDES, que acontece no segundo semestre. São 10 aulas, alguma coisa assim. Mas que você lê e você põe em prática, você vivencia um pouco, para ver se isso tem a ver com você. Né? Acho que eu gosto do psicodrama. Então aí, enfim, mistura. Por exemplo, ele fala de espontaneidade, é uma coisa básica do psicodrama, espontaneidade. Ações espontâneas. Mas é definido, é um conceito que ele põe. É uma busca dentro, entendeu? Então assim, você resvala o tempo todo nessa brincadeira. Tá? Porque aí você acaba no texto, na minha opinião, esbarrando em contradições. Por exemplo, exatamente por o interlocutor ser de uma, sabe assim, você está no meio do caminho. Tá. Né? Então, por exemplo, você na 22 no depoimento que foi feito aqui, né, verificamos se não estamos no vazio presente, né? Aí eu me pergunto assim, é uma sala que eu entro? O vazio presente é um... Estou. Não estou. Estou. É tratado deste jeito, sabe? E não com uma busca, o que está nesse, sabe? Então assim, um pouco endurece. E acho legal essa questão do Peter Brook, porque essa estrutura de escrita, onde você põe a definição, explica a definição e depois vai na prática, incorre sempre em algum problema, porque você tem que dar uma resumida, né? E aí fica sempre... se você vai me contando conforme vai aparecendo, você me mostra como você usou, e não me explica o que é, mas me explica como você usou aquele conceito, porque na pesquisa o que nos interessa é como você se apropriou daquele conceito e como aquilo adubou, como aquilo contaminou o seu uso, certo? Então, por exemplo, essa coisa do não vazio, do vazio que o fala, eu acho que tem que ser, principalmente para a gente que começa teatro, tem que ser muito bem explicado, não o vazio, mas como você usa, porque em seguida você fala de contaminação. Aí eu pergunto, mas a contaminação que eu trago de fora não é material? Que eu trago na minha vida não é material aqui? Ou só aquilo, agora eu estou em estado, tem uma hora que você fala aqui, em estado limpo para o estado criativo, assim, mas você está propondo que eu seja um ser contaminado e você quer que eu me lave e fique pronto para uma coisa que você inócuo, porque se eu estou limpo, então eu não tenho nada para dar aqui.
Dá para entender Dá essa pra contradição? Então, é claro que eu entendo o que você fala, eu sei o que é que você está falando e é interessante. Porque uma hora que você põe o foco, no trabalho, claro, tem que ter mesmo. Mas percebe a diferença? Então, quando a gente trabalha conceito na academia, a gente tem que, e é isso que vocês estão aprendendo no mestrado, está certíssimo o que você fez, tá? Está muito bom o trabalho. Mas é esta virada que você tem que dar para o doutorado. Tá. É quando você não vai me explicar o conceito do Jung ou o conceito do Stanislavski, porque, né? Eu fui uma vez participar de um congresso junguiano, e uma coisa que eu tinha lido que eu usava assim, eles estavam discutindo se aquilo era aquilo, se não era aquilo, se era mais para a direita, mas claro, eles só estudam isso e eles ficam então esmiuçando. E eu falei, gente, é mesmo, né? Eu uso desse jeito. Não é que o Jung diz que é. Dá para entender? É como eu leio aqui, como eu entendo aqui. E é isso que nos interessa, na verdade. Porque senão eu vou lá ler o Jung ou o Stanislavski ou eu vou discutir com ele. Dá para entender? Então, na página 24 tem de tudo. Né? Foi muito bagunçado. De novo, emocionado do lado do professor aqui. Né? Eu gosto, por exemplo, da frase da 23, você fala, Rupert afirma que todo espaço Brasil é cheio de informações invisíveis. Oba! Aí sim, aí é interessante. Que é isso que nos interessa. Né? Que você vai lá no Peterburgo e fala visível, invisível. Aí depois você fala, mas eu quero o ator limpo, arrumadinho, para estar ali na sala, que nada de fora interfira. Não, pelo amor de Deus. Tá me entendendo? Eu tenho que usar isto em prol do foco. Mas não é que está vazio. Vazio. Tem uma frase ótima que você põe aqui, que é vazio das formas sociais. Né? Que você está podendo se usar de outro jeito que não daquilo que nos diz que é o certo. Isso é vazio. Mas se você me disser, uso nesse sentido, é perfeito. Entende? Tem, como todo mestrado, tem umas paixõezinhas assim que eu brinco, que são paixões que falam assim, a palavra é verdadeiro, é o certo, tem umas escorregadas que a gente dá pela paixão do que a gente está fazendo, que a gente vai falar o que é verdadeiro, né? O gesto verdadeiro, né? Definir, põe embaixo e vamos discorrer sobre o que é o gesto verdadeiro, né? São coisas que, e na verdade, não nos interessa. Tem que ser uma expressão, talvez genuína, tem que ser uma expressão potente daquela ensino, nos interessa. Se alguém já fez, se alguém não fez, se o Brasil já. Aliás, aqui eu quero, um pouco pensando no que ele falou, do professor José? Estevão. O professor Estevão falou, é difícil uma resposta do que desenvolve, porque assim, o ator tem que se desenvolver em várias facetas, né? Talvez não desenvolva uma sustentação corporal em termos de repetição ou vocal, mas desenvolve outras questões fundamentais para o ator, né? São várias, né? Em termos de técnico, que eles não divide técnico, corpo, voz e a alma do ator, eu não divido isso, não faço essa distinção, que é mais como ele propôs técnico, né? Entende? Então, algumas coisas envolvem, outras não. Então, eu concordo com ele, vendo o espetáculo, e eu que vi o processo, é muito legal ver o material que chegou, né? Ver
Cíntia assim, eu sei que é bom o trabalho porque eu acho todos eles lindos. Porque o lindo é uma coisa humana. Quer dizer, eu me envolvo, sabe? Né? Então, eu sei que o trabalho é bom. Ele valida, como disse o professor, brilhantemente, valida a tua pesquisa. Né? Aí você tem que saber os limites, porque depois vem outras questões. Mesmo na questão, por exemplo, que você fala, o outro não pode estar vendo, se apropria do gesto. Então, ele se apropria de como ele viu, de como ele sentiu, que não é exatamente como quem fez. Dá para entender? Porque há uma contaminação que é um telefone sem fio, aí sei lá, é uma coisa que não é neste quadradinho, há o período seu e pus. Sabe assim? Não é. Porque isso parece estanque as pessoas. O que é teu, o que é meu, eu pego do teu, ponho aqui e eu faço do teu. Esse discurso que não é o teu, que é o coletivo. Como eu sou contaminado? Né? O Rupert se aproxima, talvez, não sei, aí você pode me desautorizar aqui abertamente, mas se aproxima do inconsciente coletivo do mundo, que existe já algo que a gente, enquanto raça, um pouco traga. Ele já fala uma coisa, né, que eu aprendi, portanto o outro pode. E a gente vai na história teatral, né, como tem a Comédia dell'arte, está acontecendo outra coisa no outro lugar, parecida, está em 2, 3 lugares, há uma necessidade do coletivo humano e que respostas parecidas são dadas em lugares distintos. Sim. Agora, o psicodrama, por exemplo, trabalha uma coisa chamada co-inconsciente, que é um contrato que aquele grupo faz naquele momento, não consciente. Então, famílias, por exemplo, têm contratos assim. Você vai na casa de uma pessoa pela primeira vez, e aí você descobre que quando eles se passam, eles batem a bundinha um no outro e vão embora. Assim. Por que vocês batem a bundinha um no outro? Ele vai falar, não é assim? Porque desde que eu nasci era assim. Ninguém me explicou, ninguém fez um contrato. Há algo que funciona naquela família. Agora, hoje já se fala que isto pode ser, isto também é construído em horas, em atos, não só o que se traz, mas aqui construímos. E o teatro é uma construção desse algo, o consciente, que é aquilo que eu falo, vai começar a tal hora, tem que terminar a hora, tem meia hora para falar, tem mais, sabe? Esse é o co-consciente. E tem o co-inconsciente, que é isso que a gente leva, nem sei porquê, mas todo mundo sabe. Então, e o que é interessante, que é o mais fundo por que isto que você fala de contaminação aqui não acontece na hora que eu estou com a plateia? Ou não? Isto, ou aqui ficou uma coisa que nós construímos coletivamente, ficamos aqui e mostramos para aquele outro indivíduo que é plateia. Não, é o mesmo princípio. Assim como a pessoa está pensando aqui, eles estão de alguma forma construindo, não é assim que é? Sim. Ué, quando eu estou aqui, dentro disso, eu estou jogando para construir lá. Eu lá também estou co-construindo. Não estou só vendo e a partir do mecânico de ver, estou construindo. Eu estou me envolvido no mesmo princípio. Entende? Entendo. Então é muito interessante. Você traz uma questão que o pessoal de teatro tem um maior medo, que é a terapia. Porque fala em psicologia. E todo mundo fala em Freud como se fosse uma coisa simples. Como se Freud fosse um ser simples. Mas é super citado. Nada é simples na vida. Não, e o Freud abre um mundo pra gente, né, de questões. Posso fazer uma pequena observação, já que você entrou, né? Se você vai se apropriar do psicodrama, acho que é uma vertente
tente, mas faça porque o seu trabalho tem uma forte matriz fenomenológica, fortíssima. Então, algumas questões que o professor coloca, para mim estavam implícitas, a ideia de vazio ficava implícita por eu ter percebido, porque eu trabalho com fenomenologia no meu campo aqui, né? Então ficou, de certa maneira, algumas questões. Então, se você for entrar pelo psicodrama, não esqueça que o psicodrama é fenomenologia. Porque muita gente vai para o psicodrama mais no lado técnico e esquece a matriz fenomenológica do Moreno, que talvez, na fenomenologia, você resolva muitas das questões que o professor está colocando. Tá? Presença ausente, todo e parte, né? A dialética de Heráclito, que está um pouco lá na fenomenologia, talvez te dê conta, tá? É só uma sugestão, perdoe a introdução, professor, né? Porque não entre só para o lado técnico do Moreno, tá? Aliás, eu acho que é isso mesmo. Eu Tá. não proporia para você fazer uma formação em psicodrama. Tá. A única coisa que eu acho é que você tem que presenciar, porque você precisa viver o teu corpo lá dentro para começar a entender. Porque cada um também faz o seu psicodrama. Mas eu tenho alguma coisa para você ler, mas depois seria interessante você, por isso que esse primeiras lições são algumas aulas que não vai te formar psicodramatista, mas você vai ver umas vertentes, umas questões que são, cada professor traz uma questão do psicodrama. Acho que aí tem, eu acho que é bem para ir como o professor disse. Bom, eu estou indo embora, né? Mesmo na questão do o ator que doa, né? Aqui ele está contaminado, percebe? Faz parte do processo de crescimento, faz parte do processo de criação daquilo que ele vai fazer depois, do personagem, o que quer que ele vai fazer com aquilo. Aquela experiência daquilo que não foi usado por ele é parte integrante da formação dele. Aquilo não se dilui, eu fiz e escorreu. Dá para entender? Isso é um princípio, que é isso que você tem que achar para poder depois conversar sobre. Eu adorei essa, por exemplo, o vazio, na 27, você pôs estar vazio é conseguir, como figura de presentificação, despojar-se de formatos pré-estabelecidos e permanecer em estado de doação para vivenciar no instante presente sem preconceitos e determinações que antecipem o jogo. Eu poria não uma pergunta. Achei ótimo. Percebe? Então você me diz, isto é o vazio para você? Pronto. Eu usei o vazio, eu estou sentindo, né? Agora eu vou dar uma corridinha para ver. Eu fiquei com eu queria saber, por exemplo, para mim não ficou claro a questão do toque, percebe? Não ficou claro. Qual a intenção, o que é dito para quem vai dar o toque, o que é dito para ele, assim, eu tenho que fazer, eu estou emocionado de toque, você sentir emoção, eu tenho que dizer, para você pensar de um tapa na cabeça, esse toque é uma baita de uma interferência. Aquele não sabe nada, viu? O toque, por exemplo, é uma coisa muito concreta. Então, qual é o objetivo do toque? Qual é a regra para se dar o toque? Ou rola, deixa rolar. Isso aí. Né? O toque eu fiquei com vontade de saber mais. Se você puder depois me dizer, eu deixo. Na 67, eu gostei que você me contou alguma coisa que não deu certo. 60? Quando você falou, eu resolvi inverter e não rolou, né? Então, se você tivesse um interlocutor que talvez te desse material, talvez aqui caberia uma reflexão. Mas você não tinha interlocutor para fazer. Por que não deu certo? Mas é legal na pesquisa, quando o pesquisador mostra que abriu uma porta e falou, não deu. Por quê? Porque gera uma reflexão no erro, entre aspas,
Então é legal isso. É legal também a coisa da variação do registro dos atores, que você fez uma pequena reflexão, que é quando é na hora, tem o calor tem a emoção dele falando, tem um nível de registro, que na hora que ele senta, vai para casa, escreve, que aí depois uma reflexão mais intelectual, se vê em outra qualidade, e também interessante. Então, que momento me interessa, por que seria interessante? Porque você poderia ter objetivos ao fazer a entrevista. O que é que eu quero captar? É tal coisa? Então é na hora que me interessa. Se é outra coisa, me interessa que você vá para casa, escreva e me entregue. Que é outra coisa que eu estou buscando. Entende? Então, aí você cita duas vezes a Maria Thaís, na 91 e 92, né? E aí, de novo, tem a segunda visão, eu adorei quando ela fala, não existe quem ensine, existe quem aprende. Ele que nos faz professor. Eu achei lindo essa. E eu acredito, acho bem isso mesmo. Mas na hora que fala a personagem só é verossímil, se ela tem o seu tamanho, isto é, se ela cabe somente em você, e forma-se naquele que não é você. Esse está em que página? Nas 91. Então, formas naquele que não é você, ele precisa ser explicado, a meu ver. Se eu leio só assim, eu discordo. Veementemente. Não acredito nisso. Mas eu sei, conhecendo, num papo a gente fala isso. Talvez não é o que você mais mostra socialmente naquele personagem, naquele papel, naquela figura, sei lá que termo dá, naquilo que eu uso. Então eu sou calmo, e aí quando eu tenho possibilidade de colocar outras questões que eu não uso normalmente. Então não ser você, se esse você for você social. Porque assim, se você nunca comeu chocolate, nunca te contaram, se eu mostrar um chocolate, você não sabe o que é. Você só pode pôr alguma coisa que você saiba. Você consegue só ficar bravo em cena porque você sabe o que é ser bravo. Não dá para não ser eu. Isso para mim é um princípio, pode ser que não seja o seu, tá? Mas para mim, o que eu ponho em cena é a ampliação do leque de possibilidades do meu ser, que é multifacetado. E eu uso no meu cotidiano, prioritariamente, algumas características, mas eu tenho a possibilidade, aí nesse sentido de desenvolvimento, como ele fala, né, é muito interessante, porque eu percebo, ao me reportar o que ela fez no campo, e eu não imaginaria fazer daquele jeito, e me estimula a ir por aquele caminho, mas eu vou fazer o meu caminho daquilo que eu compreendi, e vou descobrir coisas e ampliar minhas possibilidades. Ampliar não é que eu não tenho, mas é a possibilidade de eu saber fazer uso, de eu saber pôr na roda, tá bem? Você é calma? Calma. Lúcia, Oi. você é calma? Há controvérsias. Você é bravo? Você é mais ou menos? Mais ou menos também. Então assim, a gente tem um leque. A sociedade vive querendo que a gente seja sempre a mesma coisa. E chama isso de que aí você é você mesmo. Que você que é o calmo é sempre o calmo. Você que é o bravo é sempre o bravo. É um teatro, na minha opinião, é absolutamente revolucionário, porque conta pra gente que a gente é tudo. A gente pode ser vários personagens, vamos chamar um personagem de uma maneira mais corriqueira, né? Que a cada dia as pessoas têm que olhar para mim e saber naquele dia como eu estou. Então eles têm que olhar para mim para saber como eu estou. E senão eles já me
chegar em algum contexto da vida de vocês que vocês percebam que as pessoas já te olham numa gaveta. E vocês não vão ser aqui. E vamos ver que reações dá. Então, eu achei mais que 2 resolveram ser bons alunos. Então mostra como eles gostariam de ser bons alunos e o grupo não deixa. Porque não é legal ser bom aluno. A ponto de uma professora chegar para um deles e perguntar se ele estava doente. Porque ele estava prestando atenção na aula. Percebe a doença social disso? Não é do indivíduo só. O indivíduo é parte dessa doença. O outro contou que foi gentil com a mãe. E ele logo falou, olha, eu gosto da minha mãe, tá? E aí a mãe passou a ser gentil. E aí ele falou, até hoje ela está gentil. Então assim, teatro para mim é isso. É essa possibilidade de não ser ele, de ser mais ele do que não ser ele. O personagem
determinei esse toque aqui. E também escreveram sobre isso e falaram muito sobre isso. Como eles recebem quando tocam no coração, na cabeça, nos pés, um abraço, costas. Eu acho, eu não estou dizendo se você, que você deva determinar, mas é um campo de investigação, e aí volto a afirmar, eu acho que a questão do psicodrama é fenomenológica, não é de técnica, para você, que você está no teatro, tá? É isso, assim, mas é você entender, isso que você fala assim, eu não sei por que então eu deixei, pesquisadora, entender um pouco mais. Não sei se você vai resolver, não é esse o problema. Mas você poder aprofundar, né, esta questão do que eles escrevem, que às vezes eles perceberam que não precisava seguir. Então, assim, é ótimo isso, né? Você pode falar, você está seguindo. Você dizer não pro toque, você está seguindo. Você tem uma referência para dizer não. Dá para entender? Dá para entender. É que, assim, quando foi colocada essa questão do toque, ela era como parte do ritual. Concentração, passo à frente, o orador no centro, o toque, né? Porque ele dá uma indicação para aquela figura de que algo está sendo trabalhado ali naquele momento. Assim, é colocado para ele naquele momento. Por meio do toque, né? Eu entendi. Eu quero dizer assim, se você aprofundar no seu objetivo, no principal, você pode chegar a um não toque. Não sei. Mas se você entender e não simplesmente, funciona, deixa aí. Eu não pesquisador. Entendo. Você pode chegar no não toque. Não sei. Não chegar aqui. Tá. Estou delirando, só para mostrar que é